Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos voltando para a parte 2 do primeiro canto da Ilíada de Homero. Então, enquanto vamos fazer essa leitura da parte 2 do primeiro canto da Ilíada de Homero, eu queria convidar você a se aproximar da fogueira e ouvir essa história. Obedeceu logo Patroclo às ordens do amigo dileto e conduziu para fora da tenda a formosa Briseide, indo entregá-la aos arautos que para os navios voltaram com a escrava. Bem contra a vontade os seguia. Entre mentes dos companheiros, Aquiles se afastava, a chorar, assentando-se perto da praia do mar espumoso, a fixar o infinito pélago. A mãe diletíssima implora, estendendo-lhe os braços. Mãe, já que a vida de tão curto prazo me deste, seria justo que ao menos tivesse honras muitas de Zeus poderoso, que no alto Troa. Ele, entanto, de todo de mim não se importa, pois consentiu que o potente senhor de Atreu filho, Agamênone, me desonrasse. Meu prêmio tomou, de que o fano se goza. O que ele assim reclamava a chorar, pela mãe foi ouvido, que se encontrava no fundo do mar, junto ao pai venerando. Rapidamente emergiu dentre as ondas espúmeas, qual névoa. Ao lado dele assentou-se, que em pranto se achava desfeito. E acariciando-o com a mão, pôs-se logo a falar e lhe disse: Qual a razão de teu choro, meu filho? Que dor te acabrunha? Ora, me conta sem nada ocultar-me, desejo sabê-lo. Disse-lhe Aquiles de rápidos pés, a gemer fundamente. Já tens de tudo ciência, por que repetir o que sabes? Tebas, cidade sagrada de Eécião, foi por nós assaltada, completamente destruída e espoliada das muitas riquezas. Com equidade, foi tudo entre os homens aqueus dividido, tendo tocado a Agamênone a jovem donosa Criseide. Crises, então, sacerdote de Apolo, frecheiro infalível, veio até as céleres naus dos acaios, de bronze vestidos, súplice, a filha reaver. Infinito resgate trazia, tendo nas mãos as insígnias de Apolo, frecheiro infalível, no cetro de ouro enroladas. Implora aos acaios presentes, sem exceção, mas mormente aos atridas, pastores de povos. Os heróis, todos aquivos, então logo aqui concordaram em que Silvério acatasse, aceitando os presentes magníficos. Somente ao peito do atrida Agamênone o alvitre desprouve, que o repeliu com dureza, assacando-lhe insultos pesados. Crises, o ancião, indignado, dali se retira, mas Febo as preces logo lhe ouviu, que especial afeição lhe dedicava. Epidemia funesta lançou nos argivos. Morriam muitos do povo, pois nunca cessavam os raios de Apolo, de dizimar as extensas fileiras do exército acaio. Mas eis que um sábio adivinho os oráculos do Deus nos revela. Aconselhei logo que o nume aplacar procurássemos. Mas Agamênone
Fica irritado de pé levantando-se. Fez-me terrível ameaça que acaba de ser realizada. Em nau veloz, os aqueus de olhos claros, a jovem já foram ao velho pai restituir com presentes que ao Deus oferecem. De minha tenda, porém, neste instante, arrancam-me arautos a bela filha de Brises, que a mim como prêmio coubera. Ora, te cumpre amparar teu filho, que o pode, sem dúvida. Sobe até o Olimpo e a Zeus suplica, fazendo-o lembrado de quanto grata lhe foste por meio de ações e palavras, pois muitas vezes te ouvi no palácio paterno gloriar-te de que entre os deuses eternos tu só preservaras o grande filho de Crono, que as nuvens cumula, de fim desditoso, quando outros deuses do Olimpo em liames quiseram prendê-lo, era Hipócido, de cabelos escuros e Palas Atenas. Tu, porém, deusa, acorreste e o livraste das fortes cadeias, e para o Olimpo muito amplo fizeste que viesse o Centímano, que pelos deuses é dito Briareu, mas Egeu pelos homens, e que mais força apresenta que o próprio Pocido, pai dele. Ele, orgulhoso do cargo, assentou-se ali a par de Zeus Crônida, medo inspirando aos eternos, que logo dos elos desistem. Faze-o de tudo lembrado, abraçando-lhe os joelhos, procura-o porque se mostra inclinado a prestar todo o apoio aos troianos, para que possam premir os acaios até as polpas e as ondas. E eles assim, destroçados do chefe que tem, se gloriem. Veja com isso Agamênone, o filho de Atreu poderoso, quão cego estava ao querer desprezar o maior dos aquivos. Tétis, então a chorar, lhe responde as seguintes palavras: Ai, caro filho, por que te criei, se te dei vida infausta? Já que nasceste fadado a tão curta existência, prouvera que junto às naves vivesses, sem dor conheceres, nem lágrimas. Mas em vez disso, tua vida fugaz é a mais rica de dores. Para um destino infeliz te dei vida no nosso palácio. Hei de subir até o Olimpo, cercado de neve, e a Zeus grande, tudo sem falha contar, para ver se consigo dobrá-lo. Perto das nuvens velozes, entanto, conserva-te, e a cólera contra os aqueus alimenta. De vez dos combates te afasta, pois Zeus de fato foi ontem, seguido de todos os deuses para o banquete dos puros etíopes, que moram no oceano. Somente após 12 dias, de novo, estará no alto Olimpo. Dirigir-me-ei neste tempo à morada de Zeus esplendente, para os joelhos cingir-lhe, esperando poder comovê-lo. Logo depois de falar, retirou-se, deixando-o sozinho, cheio de dor, a pensar na Briseide de porte gracioso que, a seu mau grado, lhe haviam tirado. Odisseu, entretanto, tinha chegado até Crises, levando a sagrada hecatombe. Logo depois de alcançada a porção mais profunda do porto, a vela amainon depressa, deitando-a na nau de cor negra, e com o soltar as adriças, o mastro ao comprido deitaram rapidamente, levando com remos a nau para o porto. A âncora logo soltaram, firmando as amarras traseiras. Desembarcaram na praia sonora do mar. Depois disso, com a hecatombe sagrada que Apolo Frecheiro traziam, desce também do navio veloz a donzela de Crises, a qual o astuto Odisseu conduziu para junto das áreas e ao pai querido a entregou, dirigindo-lhe afável discurso. Crises, a ti me mandou Agamênone, rei poderoso, para que a filha te viesse trazer e ofertasse hecatombe a Febo Apolo da parte dos Dânaos, que o deixe benigno. Que ele os argivos agora, por modo tão grave, castiga. Tendo assim dito, nas mãos lhe a entregou.
Crises grato recebe a filha amada, entretanto a sagrada hecatombe em ordem punham ao lado do altar de formosa feitura. Água lustral receberam nas mãos e a cevada espalharam. Ambos os braços alçando, o ancião implorou em voz alta: ouve-me, ó Deus do arco argênteo, que Crises cuidoso proteges, e a santa Sila, e que tens o comando do supremo de Tênedo. Do mesmo modo que ouviste o pedido que fiz no outro dia, e me deste honra, infligindo castigo ao exército acaio, mais uma vez te suplico, atenderes-me ao que ora te peço. Livra os argivos da peste terrível que as hostes dizima. Isso disse ele na súplica, ouvido por Febo Apolo, foi logo. Dessa maneira, concluída a oração e espalhada a farinha, as reses postas a jeito degolam, o couro lhes tiram, as coxas cortam, peritos e em dupla camada da própria graxa as envolvem, jogando por cima pedaços de músculos. Assas na lenha o ancião, tendo vinho por cima aspergido. Com garfos de 5 pontas ao lado, os rapazes o ajudam. Quando queimadas as coxas e as vísceras, todas comidas, logo o restante retalham. Espetos enfiam nas postas, e cuidadosos as tostam, tirando-as depois dos espetos. Quando concluído o trabalho e o convívio dessa arte aprontado, se banquetearam, ficando cada um com a porção respectiva. Tendo assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado, até pelas bordas, escravos as taças encheram de vinho, distribuindo por todos os copos as sacras primícias. Por todo o resto do dia, depois, para o Deus aplacarem, o canto em honra a Apolo entoaram os moços argivos. A celebrar o frecheiro, escutando-os o Deus se alegrava. Logo que o sol se acolheu e baixou sobre a terra o crepúsculo, foram-se todos deitar junto à polpa da célere nave. Logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina, eis que de novo zarparam, rumando ao exército argivo. Vento ponteiro lhes deu Febo Apolo, frecheiro infalível. O mastro então levantaram, prendendo-lhe a cândida vela. Logo se enfuna no meio com o vento, e ao redor da querena da nau, que avança, ressoam ruidosas as ondas inquietas. Corre veloz sobre as ondas, fazendo o caminho do estilo. Quando afinal alcançaram o forte arraial dos acaios, a nau veloz de cor negra de seco puseram, puxando-a muito para o alto na areia, firmando-a com paus apropriados. Todos então se espalharam por entre os navios e as tendas. Junto da nave ligeira, entretanto, se achava agastado o divo Aquiles, de céleres pés, de Peleu descendente, sem frequentar a assembleia, onde os homens de glória se cobrem, nem tomar parte nas lutas, ralado de fundo despeito, só pelos gritos de guerra e sangrentos combates ansiava. Quando a 12ª manhã prometida raiou matutina, para o alto Olimpo voltaram os deuses de vida perene, todos com Zeus grande à frente. Não pôde do filho esquecer-se Tétis, do que lhe pedira, emergindo das ondas marinhas em névoa envolta, ao céu alto subiu e ao Olimpo altanado, onde foi dar com o filho de Crono, que ao longe discerne dos demais deuses à parte, no pico mais alto do monte. Ao lado dele, assentando-se, passa-lhe em torno dos joelhos o braço esquerdo, tomando-lhe o queixo na destra, afagando-o desta maneira, a Zeus grande, nascido de Crono, suplica:
Se já algum dia, Zeus Pai, te fui grata entre os deuses eternos, seja por meio de ações ou palavras, atende-me agora. Honra concede a meu filho, fadado a tão curta existência, a quem o atrida Agamênone rei poderoso, de ultraje inominável cobriu. De seu prêmio, ora, ufano se goza. Compensação lhe concede por isso, Zeus sábio e potente. Presta aos troianos o máximo apoio, até quando os acaios a distingui-lo retornem e de honras condignas o cerquem. Nada lhe disse em resposta a Zeus grande, que as nuvens cumula. Quedo e silente ficou. Tétis logo lhe os joelhos abraça, mas firmemente insistindo outra vez no primeiro pedido. Abertamente concede ou recusa o que venho pedir-te, pois desconheces o medo. Que obtenha dessa arte a certeza de que em verdade entre os deuses eu sou a que menos distingues. Muito abalado, lhe diz Zeus, potente que as nuvens cumula. Coisa muito grave me pedes, que vai contra mim chamar o ódio de Hera, que tem por costume irritar-me com ditos molestos. Até sem motivo lhe apraz ante os números eternos lançar-me acusações, como dizer-me parcial nesta guerra aos troianos. Trata de logo daqui, não suceda que sejas por ela reconhecida, que toma o meu cargo fazer o que pedes. Para que tenhas confiança, fartei o sinal com a cabeça, que é o mais seguro penhor de que aos deuses eternos me obrigo, pois fatalmente se cumpre, jamais pode ser duvidoso, nem revogável quando eu prometer sacudindo a cabeça. As sobrancelhas escuras franziu o nascido de cromo, a cabeleira divina ondulou sobre a fronte altanada. O potentíssimo Deus, abalando os pilares do Olimpo, pós este acordo apartaram-se. Tétis então, sem demora, das luminosas cumeadas do Olimpo saltou para as ondas. Para o palácio foi Zeus. Os mais deuses, entanto, dos tronos se levantaram, saindo ao encontro do Pai. Nenhum deles indiferença mostrou, e a saudá-lo em conjunto avançaram. No trono, entanto, assentou-se, mas de Hera a visão desconfiada não escapara a conversa que Deus mantivera com Tétis, de pés de prata, nascida do velho das águas marinhas. Para Zeus, Crônida vira-se e ditos pungentes lhe assaca. Qual dentre as deusas, doloso, contigo tramou novos planos? Sempre do agrado te foi entreter clandestinas conversas, quando acontece eu achar-me distante. Jamais te resolves a revelar-me uma parte sequer do que na alma ponderas. O pai dos homens e deuses lhe disse o seguinte em resposta: Hera, não penses que podes saber quanto na alma concebo, pois apesar de me seres esposa, ser-te-ia difícil. Antes de ti ninguém vem a saber o que é lícito ouvir-se. Mas entre os deuses eternos do Olimpo, nem mesmo entre os homens. Mais do que a parte resolva ocultar, sem que os deuses o saibam, averiguar não presumas, nem faças perguntas inúteis. Hera, a magnífica de olhos bovinos, lhe disse em resposta: Crônida terribilíssimo, como me falas dessa arte? Creio que até este momento jamais tenho sido importuna. Sem molestar-te, te deixo fazer o que na alma concebes. Mas tenho muito receio de que te haja vencido ao fim Tétis de pés de prata, a donzela donosa do velho marinho. Em névoa envolta, sentou-se ao teu lado e tocou-lhe os joelhos. Ora, suspeito que hajas anuído a que Aquiles se torne cheio de glória e que muitos acaios nas naves pereçam. Disse-lhe então em resposta a Zeus grande que as nuvens cumula: Alma danada, hás de sempre sondar-me com tuas suspeitas. Mas coisa
alguma consegues com isso, senão afastar-te cada vez mais do meu peito. O que muito mais grave há de ser-te. Se, como dizes, tudo isso se der, é que quis assim mesmo. Senta-te agora, sossega e reflete bem nisso que digo. Nem todos os deuses do Olimpo valer-te puderam, se minhas mãos invencíveis em ti suceder que se abatam. Hera, a magnífica de olhos bovinos, ficou temerosa e foi sentar-se calada, refreando o rancor do imo peito. Na sala grande de Zeus, perturbaram os deuses do Olimpo. O fabro célere Hefesto começa a dizer então logo: para sua mãe consolar, era nobre de braços reluzentes. Desagradável realmente, de forma nenhuma aceitável, é que por causa dos homens fiqueis a tal ponto em discórdia e que os mais deuses também se aborreçam. Dos grandes banquetes há de cessar a alegria se as coisas ruins prevalecem. Por isso, a mãe aconselho, por mais que se mostre sensata, que a Zeus procure agradar, porque não aconteça que venha de novo o pai a irritar-se com um túrbio prazer dos banquetes. Pois facilmente Zeus grande, que os raios maneja, a nós todos destes assentos jogara, se tanto fazer decidisse. Vamos, procura aplacá-lo com gestos e vozes afáveis, para que o Olimpo a todos se torne de novo propício. Disse e se ergueu, e tomando uma taça com alças ornada, a mãe querida a ofertou, prosseguindo no afável discurso: Mãe, tem paciência e acomoda-te. Embora ofendida te encontres, não seja dado aos meus olhos, pois muito te estimo, de novo verem-te assim castigada, que então não me fora possível em teu auxílio sair, pois com Zeus contender é muito árduo. Já da outra vez, quando quis defender-te, acorri pressuroso, por um dos pés me agarrou, dos celestes umbrais atirando-me. O dia todo rolei, mas no tempo que o sol cai no ocaso, fui ter a Lemno, sem dar quase mostras de ainda estar vivo. Onde, ao cair, agasalho me deram os cíntios bondosos. Hera, de braços luzentes, sorria ao lhe ouvir tais palavras, e sorridente aceitou logo a taça que o filho lhe dava. Pela direita começa a deitar para os deuses presentes o doce néctar que a ponto retira de grande cratera. Em gargalhada infinita arrebentam os deuses beatos, ao perceberem Hefesto solícito assim pela sala. Por todo o resto do dia até o sol acolher-se no poente, se banquetearam, ficando cada um com a porção respectiva. Todos prazer encontravam da lira de Apolo belíssima, quando com as musas, com voz deliciosa, alternados cantavam. Mas, quando a luz radiante do sol já se havia escondido, foram dormir, procurando cada um sua própria morada, onde para eles palácios construíra com senso elevado. O ínclito Hefesto, famoso ferreiro de braços robustos. Foi para o leito também Zeus potente, que os raios dispara, onde soía deitar-se ao lhe vir agradável sono, para ali sobe, ao seu lado, de trono dourado, Hera estava. Terminamos aqui o canto primeiro da Ilíada de Homero. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar qual foi a parte que você mais gostou. Entre as partes que eu mais gostei, eu gostaria de citar para vocês
o discurso de Zeus para Hera, que diz: mais do que a parte resolva ocultar sem que os deuses o saibam, averiguar não presumas, nem faças perguntas inúteis. Essa foi uma das partes que eu mais gostei. Então, em breve nós continuaremos a leitura do canto segundo da Ilíada de Homero. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.